E aí pessoal, meu nome é Leonardo Seimetz e eu participo do grupo de arbitragem da Unicinos. Esse vídeo tem o objetivo de ajudar quem está começando nas competições de arbitragem. E nele eu vou tentar abordar de uma maneira bem resumida como funcionam essas competições e quais são os passos para se construir um speech. A competição funciona da seguinte maneira. Duas duplas de universidades distintas se enfrentam, uma representando a requerente e a outra a requerida, sendo que na dupla, um dos integrantes trata sobre questões preliminares, enquanto o outro trata sobre questões de mérito. No formato padrão da competição, serão destinados 14 minutos para o speech de cada participante, de modo que haverá réplica e tréplica no tempo de 1 minuto. Aqui cabe um parênteses. Os participantes devem cuidar com o tempo, pois os árbitros, no intuito de avaliar a capacidade de conhecimento, podem interromper o speech para fazer perguntas quantas vezes quiserem. E acreditem em mim, dependendo do caso, são muitas. Na maioria das vezes, a ordem dos painéis é a seguinte. A preliminar do requerente começa por 14 minutos, posteriormente é a preliminar da requerida por também 14 minutos, então a palavra volta para a requerente para fazer sua réplica no tempo de 1 minuto, e posteriormente a tréplica da requerida por também 1 minuto. Depois disso, passa a palavra aos participantes que tratam sobre o mérito, que seguem a mesma sequência. Terminando a exposição de argumentos das partes, os 3 árbitros pedem para todos saírem da sala para conversarem sobre o resultado do painel. Assim que finalizada a reunião dos árbitros, eles chamam os participantes de volta para a sala, dando o respectivo feedback individual, ou seja, o que cada um pode melhorar, o que foi bem feito, dicas em relação à postura, etc. Na segunda parte do vídeo, será abordado como se dá a construção do speech do competidor. Em primeiro lugar, é necessário mencionar que a fase oral é uma consequência da fase escrita. Por isso, é tão importante que os memoriais fiquem estruturados com a melhor forma e conteúdo possíveis, uma vez que são eles que guiam o speech. A estrutura do speech é a seguinte. Inicia pela introdução, que envolve a apresentação e o roadmap, ou seja, o resumo dos pontos. Então, passa aos argumentos e, por fim, a conclusão. A organização de um speech deve começar obrigatoriamente com o competidor cumprimentando os árbitros e se apresentando. Por exemplo, bom dia, senhores árbitros. Meu nome é fulano de tal e representarei a requerente nas questões de mérito. Após a apresentação, é essencial que seja relatado um breve resumo do que será tratado em cada ponto do speech, ou seja, a divisão da ordem lógica dos argumentos que serão expostos conforme os problemas do caso. Por exemplo, se o caso abrange em uma de suas perguntas a validade de uma cláusula, em uma segunda pergunta, a retenção de uma parcela do preço do negócio, e por último, um dever de indenizar, seguindo esse exemplo, os pontos poderiam ser esquematizados da seguinte maneira. Partindo do começo novamente, para ficar claro. Bom dia, senhores árbitros. Meu nome é fulano de tal e representarei a requerente nas questões de mérito. Em meu primeiro ponto, tratarei sobre a validade da cláusula X, com base em Y. Em meu segundo ponto, demonstrarei como a retenção da parcela é indevida. Por último, defenderei que a indenização pleiteada não é devida. Após essa introdução, que deve demorar em média 40 segundos a 1 minuto, deve-se aguardar os árbitros anotarem a ordem do roadmap, o que é muito comum para eles se guiarem durante o speech. Assim que realizadas as anotações, ou passado um decurso de tempo razoável, o competidor deve adentrar o primeiro ponto de seu speech. Para isso, recomenda-se uma forma que mostre uma conexão com a introdução. Por exemplo, passando para o meu primeiro ponto, e aí seguir com seus argumentos. Essas transições são de suma importância, não só na introdução, mas entre os tópicos também. Na fase de argumentação, os pontos citados no roadmap serão explorados de forma mais ampla. É fundamental que o competidor peça ao árbitro que o acompanhe até a página do caso, na qual fundamentará sua pretensão. Por exemplo, no primeiro ponto está sendo discutida a validade da cláusula X, presente no item 4.1 da página 22. Diante disso, o competidor pode mencionar o seguinte. Senhores árbitros, peço que me acompanhem até a página 22, item 4.1 do caso. Então, o árbitro abrirá na página mencionada, facilitando o processo de associação da argumentação, visto que analisa o caso ao mesmo tempo que ouve os fundamentos mencionados. Uma boa argumentação
deve abranger os fatos para contextualizar quem está julgando e os fundamentos de direito de forma equilibrada, ou seja, baseado principalmente na lei e em doutrinas e jurisprudências, sem excessos nem insuficiência dos institutos. O competidor deverá fazer uma divisão do tempo proporcional entre os seus pontos. Isso quer dizer que, em um speech com 3 tópicos, o ideal será, entre os 14 minutos, que 1 minuto seja dedicado para a introdução, 1 minuto para a conclusão, e os 12 minutos restantes sejam dedicados em média 4 minutos para cada um dos 3 pontos. Após a exposição da introdução e dos argumentos de cada ponto, é fundamental que o competidor realize a conclusão, ou seja, os pedidos, que são de extrema importância, de modo que o competidor deve ter jogo de cintura para não deixar estourar o tempo sem mencioná-los. Exemplo de conclusão quando falta 1 minuto para o término do speech. Por fim, senhores árbitros, requer seja declarada a validade da cláusula X diante do argumento Y, que seja determinada como indevida a parcela do preço retida, e requer por último que seja afastado o pedido de indenização. Como pode-se observar, a introdução, os argumentos e a conclusão estão interligados, de forma que a introdução é a apresentação seguido por um resumo do que vai ser abordado, o roadmap. Os argumentos são o grosso do speech, com os fundamentos de fato e de direito, e a conclusão é o pedido final com base no que foi exposto.